Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, bom dia, família, bom dia a todos que vão ouvir esse áudio, esse estudo, essa palavra na qual tem me incomodado, tem falado ao meu coração. Dentro desses tempos em que vivemos, onde vemos tantas sinais, tantas coisas acontecendo e lembramos das profecias bíblicas, dos dizeres de Cristo em Mateus 24, das referências de Paulo em suas cartas, eu venho a levantar o seguinte questionamento e tratar convosco a respeito disso. Porque muito se fala: quem é o homem do pecado? O homem do pecado é uma designação que nós sabemos e conhecemos, bíblica, na qual dá nome ao anticristo. Final, conforme apresentado por Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Essa designação faz referência direta ao seu caráter maligno, profano e rebelde. Sabemos que algumas traduções trazem a designação homem da iniquidade. Obviamente, tanto o homem do pecado quanto o homem da iniquidade são expressões equivalentes. Mas a Bíblia diz que o pecado é iniquidade, ou seja, o pecado é transgressão da lei, como está escrito em 1 João 3,4. Nesse sentido, queridos, amados irmãos, ao designar o anticristo como homem do pecado, o apóstolo Paulo o descreve como um absoluto transgressor da lei de Deus. Na verdade, a expressão homem da iniquidade é um semitismo, ou seja, uma expressão que quer dizer que esse homem será a própria personificação da oposição às ordenanças de Deus. O próprio texto bíblico ele é bem claro nesse sentido. Ao confortar os crentes de Tessalônica acerca da vinda do dia do Senhor, o apóstolo Paulo escreve que esse dia não chegará a menos que primeiro venha a apostasia. Como está escrito: e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O homem do pecado será uma pessoa real? Será uma pessoa real? A Bíblia diz que o espírito do anticristo já opera no mundo. Percebam, o espírito do anticristo já opera no mundo, diz a Escritura. Isso significa que muitos anticristos têm surgido no decorrer da história da humanidade caída, como está relatado em 1 João 2,18 e também capítulo 4, 1 a 3. Contudo, de acordo com a referência claramente pessoal que o apóstolo Paulo faz acerca do homem do pecado, isso nos leva a concluir que haverá um anticristo final que personificará em seu nível máximo esse espírito de maldade, de oposição ao Senhor. Então, embora todos os pecadores, e entre eles os muitos anticristos que têm surgido no mundo, possam ser designados como homens do pecado, uma pessoa em particular recebe o título de o homem do pecado. É verdade que alguns dos nossos meios, alguns cristãos, acreditam que o anticristo não passa de uma figura do poder anticristão, presente já no mundo, e que se intensificará nos momentos finais da presente era. Mas a ideia de que o anticristo, o homem do pecado, trata-se de uma pessoa real, sem dúvida, é a interpretação que melhor se adequa ao texto bíblico. Além disso, essa também tem sido a interpretação histórica dentro do cristianismo. Estando presente já na Didaquê, ensino dos 12 apóstolos, e sendo defendida também, por exemplo, por nomes como Justino Mártir, Agostinho de Hipona, né? No livro de Civitate Dei. Um outro livro também,
que vale a pena aqui dizer, é o diálogo do Contrifo, do Justino Marte, que trata a respeito desses assuntos. Portanto, irmãos, até podemos falar numa linhagem de anticristos, pois de fato essa é uma ideia bíblica. A história humana é marcada, por pessoas desse tipo. Mas o homem do pecado, de quem Paulo especificamente fala, sem dúvida é uma pessoa. É escatológica, isto é, ele será uma pessoa real que fará parte dos eventos do final dos tempos. E como identificar o homem do pecado? Qual é a identidade do homem do pecado? Eu acredito ser inútil tentar especular a identidade do homem do pecado, pois, olhando para a Bíblia, simplesmente ela não nos revela. Mas é importante afirmar que o homem do pecado não deve ser identificado como sendo o próprio Satanás, como se fosse um tipo de encarnação dele. Ele virá segundo a eficácia de Satanás, está escrito. Que esse anticristo virá segundo a eficácia de Satanás, mas não será o diabo encarnado. Eu não creio nisso. Ele também não deve ser identificado estritamente como a besta que sobe do mar no livro do Apocalipse. Sabemos das figuras de linguagem que este livro trabalha, ainda que esteja diretamente ligada a ela. A besta que sobe do mar em Apocalipse 13 e 17 representa o poder anticristão em suas muitas manifestações ao longo da história. Talvez no máximo pode-se dizer que o homem do pecado será um tipo de manifestação final dessa besta, pois ele é quem governará o sistema iníquo em sua forma final e mais blasfema, E uma outra questão que se trata o texto é quando o homem do pecado surgirá. É uma das dúvidas e das questões que se levantam. A Bíblia diz claramente que o homem do pecado se manifestará em conexão com a apostasia que precederá o dia do Senhor. Apostasia significa abandono, rebelião. Nesse contexto, a apostasia diz respeito ao desprezo, negação e rebelião contra Deus. O próprio Senhor Jesus falou sobre essa apostasia no final, em Mateus 24, dos versos 10 ao 13. Portanto, de acordo com o texto bíblico, podemos afirmar apenas que o homem do pecado surgirá imediatamente antes do dia do Senhor, isto é, antes da segunda vinda de Cristo, como em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos de 1 a 8. Com tudo isso, embora seja verdade que chegará o momento em que esse homem do pecado se manifestará, os crentes não devem gastar tempo especulando sua identidade ou tentando estabelecer uma cronologia exata de seu aparecimento. Em vez disso, os cristãos devem estar atentos aos muitos anticristos que já estão presentes no mundo, propagando ideologias anticristãs. E o que fará o homem do pecado? O movimento de apostasia final contará com um líder. Esse líder será exatamente a pessoa a quem o apóstolo Paulo chama de homem do pecado, ou o homem da iniquidade. É realmente muito apropriada a designação desse homem como um transgressor da lei de Deus. Em sua missão ele virá segundo a eficácia de Satanás. Ele também fará grandes simulacros, sinais e milagres. Portanto, tal como o seu inspirador, o homem do pecado será um terrível mentiroso e enganador, como é descrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, 9 a 10, e também tendo como referência João 2, 22 e 2 João 7. Além disso, sua atuação será marcada pelo fato de que ele fará oposição direta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Então ele não será apenas o adversário de Deus e do seu povo, mas também não tolerará qualquer ideia religiosa direcionada a outros deuses. Ele vai querer adoração para ele, que todos os olhos estejam voltados para ele. O próprio texto bíblico revela o motivo para isso, dizendo que o homem do pecado chegará ao ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. 2 Tessalonicenses 2,4. Sem dúvida, um dos principais precursores do anticristo foi o rei seleucida Antíoco Epifânio, durante o seu governo entre 175 e 164 a.C. Ele se propôs a erradicar a religião de Israel.
Ele profanou o templo de Jerusalém e edificou um altar pagão no lugar do altar do sacrifício. Antíoco foi capaz de oferecer um sacrifício pagão a Zeus dentro do templo de Israel. Vocês conhecem essa história? Mas aqui também podemos perceber a diferença entre ele e o homem do pecado. Antíoco, como outros governantes antigos, ele exigia honrarias divinas, mas ele continuava a considerar Zeus como sua divindade. Já o homem do pecado será muito mais blasfemo e proclamará a si mesmo como único Deus. Ele requererá de toda a adoração seja dada exclusivamente para ele, para si. Mas a boa notícia é que o perverso homem do pecado que se oporá se exaltará e proclamará a si mesmo como Deus. Ele será morto por Cristo. O Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda, como está escrito em 2 Tessalonicenses 2,8. E é essa a esperança do crente. A nossa redenção está próxima. Então sejamos sóbrios e vigilantes. Estejamos atentos a tudo quanto a palavra de Deus fala conosco, para que não venhamos a cair nas ciladas do anticristo, nas ciladas do diabo, para que não venhamos ser enganados pelos falsos anticristos, pelas falsas manifestações que surgirá no mundo dentro desses tempos. Porque o governo do Nico está próximo, já está sendo preparado para que ele apareça e se proclame Deus, assentando no trono. Que a igreja de Cristo esteja acordada, desperta, para que quando isso acontecer, nós saibamos a quem devemos dar honra, a quem devemos estar, como sempre estivemos, apegados, em relacionamento direto e íntimo com Deus, o nosso Pai, através de Cristo Jesus, nosso Senhor, o qual virá nas nuvens, tal como subiu, ele voltará. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos vocês. Amém.